Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like. Tivemos carnaval aí no Brasil inteiro, inclusive no Rio de Janeiro, com as agremiações e escolas de samba passando lá na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo. E uma das escolas, que é a São Clemente, né? É uma escola tida como se... A São Clemente, ela é da zona sul do Rio de Janeiro, e ela sempre teve essa coisa, né, de muitos artistas envolvidos, pessoas da elite, é uma escola elitizada, né? Apesar de nunca ter ganhado nada aqui no Rio de Janeiro, mas ela é uma escola por ser, bem conhecida por ser bastante elitizada, a São Clemente. Tem movimento de muitos artistas ali. E uma coisa interessante é que num dos seus carros alegóricos ela citou a Terra plana. E eu vou ler a matéria aqui da Veja Rio e vou passar para vocês o momento em que, inclusive, tudo acontece na Rede Globo durante a transmissão, né? E até a Fátima Bernardes, ela fala lá da Terra plana. Vamos lá? Vou ler a matéria aqui para vocês. Marcelo Adnet representa Bolsonaro em carro alegórico da São Clemente. O humorista é um dos autores do samba enredo da agremiação. Você vê que é o Marcelo Adnet, né? Ele, inclusive, é um dos criadores do enredo da escola. Batendo continência, o humorista Marcelo Adnet, um dos autores do samba, também do samba, né? Autor do samba, da São Clemente, subiu o último carro alegórico da escola de samba. Adnet veste um terno azul brilhoso com uma gravata verde e amarela, dando a impressão de representar o presidente da República, Jair Bolsonaro. A alegoria traz a imagem de um palhaço nas cores branca e amarela e preta, que simbolizam a São Clemente, adornado por bananas e os dizeres como acabou a mamata, tá ok e terra plana. Ok? Essas imagens eu vou mostrar para vocês aí. O carro também traz laranjas, fazendo referências ao caso do assessor do deputado federal Flávio Bolsonaro, o Queiroz. Antes de entrar na avenida, a Adnet se abaixou e fez uma oração. O enredo da agremiação, agora vamos ao que significa o enredo, é sobre fake news e os efeitos nocivos das mentiras para a política e a sociedade. Bem, galera, eu vou apresentar aqui a cena para vocês, né? Inclusive com a narração lá do pessoal da Globo, e eu já volto para comentar sobre essa questão de politização da ideia da Terra plana, ok? Então vamos lá, eu vou deixar o vídeo para vocês, assistam, daqui a pouco eu volto. Fiquem com o vídeo aí. Representando o presidente Jair Bolsonaro, fazendo um gestinho com a mão, o gesto da arma que popularizou, né? Matheus Solano aí na frente como político. Um político laranja, né? E cartazes ali, ó, Terra é plana, frases que foram popularizadas durante os governos, né? Tá ok, foi o Leonardo DiCaprio. Marcelo Adnet, um dos compositores do samba enredo, então, interpretando aí o presidente. Bem, conforme vocês viram ali, né, a questão que envolve a Terra plana ser enquadrada em fake news é muito complicada, né? Porque fake news deveria ser significa notícia falsa. Então seria mais no sentido de você dar uma notícia sobre alguém ou algo, ou alguma situação que não é verdadeira. Agora, com relação ao movimento da Terra plana, que é uma discussão do ponto de vista científico, ok? Então, o que fazemos? Fazemos experimentos para fazer verificações científicas se enquadram no modelo atual vigente, ok? Isso é a questão. Assim, o problema dessa questão de fake news é que você acaba só tendo uma história. Você entende? Você só consegue uma história. Então, se alguém for contrário àquela história, se alguém não concordar com aquela situação, com a história que foi contada, isso já virou fake news. Pronto, é fake news. Então você tem, por exemplo, uma gama de pessoas que detêm o poder da informação, que detêm o poder, de informar a população como um todo. Você tem um grupo, né, que eles têm o direito de informar. Eles têm a informação,
E depende de como eles te passam essa informação e como eles divulgam determinadas coisas. Então, assim, se você parar para analisar, você tem veículos de comunicação, vou citar o Brasil, que é o caso do nosso país aqui, né? As grandes redes de comunicação e de comunicações estão nas mãos aí de 5 famílias. Então, elas detêm a informação e elas têm a prerrogativa de passar a informação, seja de que maneira for, que a gente já conhece, a mídia, a grande mídia, que é da pior maneira possível, de maneira tendenciosa, de maneira... Então, se você tem outras pessoas, que ainda que em algum momento ela possa ter razão, né? Vamos botar que numa determinada notícia ela tem razão, mas tem alguém que discorde. Olha só, a discordância, ainda que um lado ou outro tenha razão, a outra pessoa tem o direito de discordar. É um direito de qualquer um expor a sua opinião, né? Expor, seja lá, estou falando nem do ponto de vista científico, do ponto de vista científico é diferente, né? Quando eu vou a campo, eu verifico um alvo que deveria estar atrás da curvatura e não está, eu estou fazendo ciência, entende? Dando todos os dados e tudo mais, isso aí eu estou fazendo ciência, então tem alguma coisa errada, precisa me explicar por que aquilo aconteceu. O alvo deveria estar muito encoberto atrás de uma curvatura e por que não está? Eu faço uma verificação do Sol, mas o Sol está num determinado ponto, como eu fiz há pouco tempo por causa do Pico da Bandeira. O Sol está num determinado ponto que não poderia ser visto daqui. Por quê? Né? Então, assim, a gente faz perguntas. A gente está exercendo o nosso direito de perguntar, de defender o nosso ponto de vista, né? Agora, ainda que num determinado momento eu tenha razão, outro momento eu possa não ter, e o fato de eu discordar de uma informação não significa que agora, porque a maioria da mídia, a grande mídia que detém informação, ela diz que é isso, agora outra pessoa não tem o direito de dizer que não é, porque aí é fake news. Então eles criaram estereotiparam as informações. Então tem algumas informações assim, aquecimento global. Existem várias pessoas que têm bastante conhecimento sobre o assunto e são contrários a esse. Muitos especialistas defendem até que a gente vive um resfriamento global. Mas vem cá, a maioria, existe um consenso, né? Um consenso pela maioria. Mas isso significa que o consenso é da maioria, que outros não podem discordar? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, aí se os outros discordam, eles estão praticando fake news. Não, eles estão praticando o exercício de não concordar, de questionar aquilo que a maioria está dizendo. Entende a que ponto nós chegamos? Nós estamos chegando ao cúmulo da censura. Ainda bem que nós temos ainda plataformas como o YouTube, que apesar de estar difícil pra cacete, que ainda, né, outras plataformas, outras redes sociais, que a gente possa se comunicar estabelecendo informações e passando informações diferentes da mídia poderosa. Então, assim, imagine se nós só tivéssemos um tipo de informação. Olha, só essa informação que é válida. Imagina se não tivesse pessoas que discordam de determinadas informações e determinados pontos. Quantas vezes consensos científicos foram modificados ao longo do tempo? Então não tem essa coisa de isso é estabelecido pela ciência. Não, isso aí não existe. O cara que afirma isso, nem cientista, ele não pode ser nem taxado de cientista. Porque toda a ciência é baseada nisso, no exercício da dúvida. Não existe um modelo consolidado. Isso não existe, ok? Não existe consenso nisso. Nenhum cientista sério, ele vai dizer que possui um modelo já consolidado. Porque a ciência muda dia após dia, ok? Então é pura ignorância. Assim, aí o cara virou religioso. A partir do momento que ele diz que eu tenho um consenso científico, logo eu tenho um modelo consolidado, que não pode ser modificado, isso aí virou religião. Saiu do cunho da ciência. Então essa questão que envolve fake news, é preciso que a gente tome cuidado, não estou falando aqui do ponto de vista científico, ou seja, do ponto de vista político. Por que eu digo o seguinte, que isso é perigoso? Não é porque a opinião da grande mídia ou da maioria que ela é a opinião verdadeira. Ok? Então, se alguém tiver outra opinião, não pode ser caracterizado e classificado como fake news. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa relacionada totalmente à censura. Tomar cuidado com isso, com a censura. Nós estamos chegando num ponto, né? Estamos voltando à idade das trevas. Aí sim, nesse sentido. Se a pessoa não tiver direito a dar uma opinião diferente do que foi estabelecida, ainda que de maneira consensual, mas nunca existe um consenso de 100% sobre absolutamente nada. Obviamente que vão ter outras pessoas sempre, inclusive com especialidade
de mesmas especialidades, né, que vão chegar aí vão dizer, não foi. Nós tivemos o caso, por exemplo, do cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física, se não me engano, em 2018, e tinha visto lá as lentes gravitacionais. E aí depois que ele recebeu o prêmio, recebeu o dinheiro, foi toda a mídia, os pares dele viram que ele não tinha lido lente gravitacional absolutamente nada. Então assim, é o que eu digo, não existe consenso sobre absolutamente nada, seja na medicina, seja nas ciências exatas, nas ciências humanas. Não existe uma maioria que defende um fato, ou pode ter uma minoria que defende outro, né? Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de vários cientistas de renome, cito aqui Wolfgang Schmidt, muitos outros, né, PhD, e muitos outros que defendem, por exemplo, o universo holográfico, né, que não o universo gravitacional e relativístico. Então, assim, o universo holográfico baseado em eletricidade e magnetismo, e são PhDs, ok? E fizeram inclusive um abaixo-assinado querendo recursos para estudar esse universo holográfico, já que o universo relativístico e gravitacional ele assim, é muito ruim, né? Porque ele é composto, em sua maioria, de 99% de um universo de coisas que não existem e não podem ser medidas. Então, assim, fica muito difícil. Então, assim, se tem pessoas... existe um consenso sobre a gravidade? Não. Né? A maioria ensina como verdade absoluta, inclusive como religiosamente ensinado. Mas não. Existem outros cientistas que defendem outros fenômenos para a queda dos corpos. Tem o brasileiro que defende o efeito ilha, você tem o Eric Verlaine, o físico holandês que defende o sistema da entropia. Então, e aí eles estão fazendo o quê? Eles estão produzindo fake news? Não, estão produzindo ciência. Inclusive, tudo isso com muito embasamento. Agora, a mesma coisa é o que nós fazemos aqui, exercendo o nosso direito, tá, de questionar tudo. Não existe. A partir do momento que eu não posso questionar a gravidade, não posso questionar a relatividade, eu sou chamado de maluco, de louco, de retardado, que você não estudou, né? Assim, sabe? É um absurdo. Eles tratam isso como se fosse religiosidade. O cara é assim com Deus. Com Deus a gente não, como eu vou dizer, eu não discuto sobre Deus. Né? Então, assim, quem é religioso, por exemplo, se você falar de Buda para o budista, se você falar de Maomé para o muçulmano, ou se você falar de Cristo para o cristão, aí não está em discussão, ok? Religião, isso é religião. Agora, quando eu vou do ponto de vista científico, que eu não posso falar de Newton e de Einstein, virou o quê? Religião. É justamente no que se transformou. Assim, o modelo científico, a filosofia da ciência é completamente contrária a isso, a esse tipo de consenso, a esse tipo de certeza. Não se faz ciência desse jeito, ok, pessoal? Então, muito cuidado com essa coisa de fake news, com isso que estão impondo aí para a sociedade, tá? Porque questionar tudo e qualquer coisa, principalmente do ponto de vista científico, é um direito. E isso você não deve calar as pessoas que fazem isso, pelo contrário. Era para a gente receber muito incentivo para isso, ok? Infelizmente, chegamos num ponto em que a ciência virou uma religião que, na minha visão, é a mais intolerante do que qualquer outra aí, tá? A ciência atual, estou falando de ciência, assim, entre aspas, né? A ciência atual, da forma que foi feita, ela é mais intolerante do que qualquer Estado Islâmico, do que qualquer coisa desse sentido, ok? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.